Atos capítulo 26, do versículo 2 ao 8. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa, que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança ao rei que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Agora, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Diz assim: Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Amém. Pai, obrigado pela palavra que podemos ler nessa noite, um dia de trabalho, Senhor, que podemos estar aqui meditando em comunhão para receber do Senhor a instrução, e é dela, meu Deus, que precisamos, é por causa dela que estamos aqui. Não estamos aqui para ouvir opiniões humanas, nem doutrinas deste mundo, mas a palavra que vem do teu trono e que nos edifica, nos fortalece, nos alimenta, é ela, meu Deus, que esperamos ouvir. E para isso damos liberdade ao Espírito Santo, que ele ministre aos nossos corações nessa noite, usando minha vida, Senhor, e eu rogo que o Senhor use com graça e misericórdia e me revista do poder do Espírito Santo, para que esse efeito seja atingido. É a nossa oração e fazemos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, estamos aqui diante de nós o livro de Atos, uma passagem de Paulo, que, se você for olhar pouco antes na Bíblia, começando lá no capítulo 20, uma jornada, desde que Paulo em Éfeso é colocado num tumulto por causa de Demétrio, e dali ele vai para Macedônia e começa a falar com os irmãos, faz um discurso bem alongado. Um jovem chamado Eutico caiu de tão exausto que estava, e ali começam a acontecer uma série de eventos. Ele vai para Jerusalém, é levado pelos judeus, é colocado diante do sacerdote, levado pelos soldados romanos. Há um plano para tirar a vida de Paulo. Enfim, há um desenrolar de acontecimentos que encerra lá no capítulo 28, porque ele manifesta o desejo de se defender, apelar para César em Roma. Aí, no meio do caminho, aquele naufrágio, outros acontecimentos também. Enfim, há um desenrolar, uma longa jornada, desde Mileto até Roma, em que Paulo desenvolve esses acontecimentos. E como nós lemos aqui nos 2 capítulos, tanto no 26 como já no finalzinho lá do livro de Atos,
que, aliás, eu já confessei algumas vezes que é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, pela sua narrativa, né, pela sua maneira simples e bem clara de expor os acontecimentos. Esse livro aqui, então, relata, nesses 2 capítulos que nós lemos, Paulo dizendo aqui, por 2 vezes, a respeito da esperança. Ele diz, olha, é por causa da esperança de Israel, por falar a respeito da esperança, que eu estou aqui, que eu fui trazido até esse momento. E a esperança que ele menciona é a esperança da ressurreição, é a esperança, a promessa da salvação que havia sido dado aos seus antepassados, né, ao povo no início, já desde lá no Gênesis, a promessa de salvação, a vinda do Messias. E Paulo então se engaja, se lança na pregação do Evangelho. E quando a gente olha para a Bíblia e medita a respeito de esperança, nós vemos que há outros tipos de esperança. É claro que a gente precisa interpretar o texto, e aqui ele menciona a esperança no sentido da salvação, mas tanto no Antigo como no Novo Testamento, a esperança das pessoas pode variar. E aqui na Bíblia a gente vai ver 3 exemplos, ainda aí no livro de Atos, no capítulo 16, volta aí um pouquinho, lá do versículo 16 ao 19, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Um dos exemplos é a esperança de lucro, de ganho, né? De obter uma vantagem financeira. Essa é uma das possibilidades de esperança aqui relatado na Bíblia. O outro também no livro de Atos, aí dentro do trecho que a gente leu, no capítulo 27, do versículo 18 ao 20, é mencionado novamente a esperança. Diz aí no versículo 18: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao 3º dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Uma outra esperança é a salvação física. Aqui não a da alma, mas a salvação física. E por último, uma outra esperança que, não por estar aqui no livro de Atos, está mais lá atrás, lá no livro de Ruth. Livro de Ruth, no 1º capítulo, Ruth, no 1º capítulo, fiquei muito longe. Ruth, 1º capítulo, do versículo 6 ao 13. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido,
e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Aqui um outro exemplo de esperança, um pouco diferente das outras que vimos, mas esperança de casar, de ter um marido. E aí, olhando para essas, a gente pode imaginar que há outras. Talvez você esteja aqui hoje com outra esperança no seu coração. Esperança de cura de doença. E aí, irmãos, olhando para a Bíblia, hoje a gente percebe que não é diferente. Pessoas vão às igrejas com várias esperanças. Nenhuma delas aqui que a gente leu é necessariamente errada. É necessário você obter lucro? Claro que não. O comerciante vive disso, o empresário vive disso. Se a sua empresa não der lucro, ele não come, não sobrevive. Então não há problema nenhum, não é errado, não é pedir lucro. Não é errado também a salvação física. Nada disso. Nós hoje ficamos sabendo aí de um acidente nos Estados Unidos entre um avião e um helicóptero. Há ali pessoas esperançosas de alguém, de ter algum sobrevivente que seja salvo, né? Que tenha o seu corpo resgatado com vida. Tem algum problema pedir isso? Claro que não. Tem algum problema pedir marido ou esposa? Claro que não. Paulo diz que casar é bom. Amém? Casar é bom? E se alguém deseja casar, a melhor coisa, a melhor maneira é pedir a Deus: Senhor, me concede uma esposa, ou me concede um marido, mas que seja fiel, que seja temente ao Senhor, que confesse e professe a mesma fé que eu. Não há nada errado nisso, e nada errado há em outros pedidos. O problema, irmãos, é que errado é só esperar por isso. É esse o tema, o cerne hoje da nossa meditação, porque quando pensamos e falamos a respeito de esperança, nós que somos cristãos, temos que ter em mente outras coisas. Um dos textos que no livro de Atos também me impacta muito, não é? É assim um alvo para a minha vida cristã, para a minha vida espiritual, é o que Paulo diz lá no capítulo 20 de Atos, no versículo 24. Olha a declaração dele, irmãos. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Veja o que Paulo tinha em mente, qual era a esperança de Paulo. Ele não pedia nada para a sua vida. Ele mesmo que em outra carta ele diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse mesmo Paulo confessa que a vida mesmo para ele não considera preciosa. Porém, o que ele considera é que ele conseguisse completar a sua carreira e o ministério que ele recebeu de Jesus, de testemunhar o Evangelho. Então são padrões, são modos de ver a vida e de ter esperança diferentes para nós. E nós hoje, na nossa vida, né, muito consumista, muito centrada no ser humano, nós e muitos podem ter esse erro de apenas olhar para o que podem receber aqui. Aqui, hoje, a respeito dos lucros, a respeito de salvação, a respeito de cura, a
a respeito de cônjuge, a respeito de tantas outras coisas. Eu me lembro que um tempo atrás um conhecido meu confessou que estava indo numa igreja e aí ele não era cristão, mas a situação apertou e aí ele correu para a igreja. Muita gente faz isso, né? Aliás, tem muito crente que faz isso. Quando está tudo bem, foge. Quando aperta, volta. E aí houve ali um problema, né? Alguma coisa com um guarda de trânsito, polícia. E aí ele, para aliviar a sua barra, falou para o guarda assim: não, só vê que a situação está tão ruim que eu estou até vindo à igreja. E aí o guarda virou para ele e falou assim: mas você não tem que vir à igreja só quando a situação está ruim, não? Ainda levou uma lição, né, espiritual do guarda de trânsito, que nem sei se era cristão. Mas tem muita gente que vai à igreja apenas por isso. Apenas quando a situação aperta, apenas quando eu quero obter alguma bênção, algum resultado, alguma benevolência de Deus. E a espera, irmãos, por essas coisas pode trazer prejuízo e frustração. Esse é o grande problema de somente esperar por essas coisas. Vai lá no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, no capítulo 13. Veja só o que diz o versículo 12. Provérbios 13, verso 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Olha o que a Bíblia diz sobre a esperança que demora, aquela esperança que não vem no tempo que eu quero, do jeito que eu quero. A Bíblia diz que ela faz adoecer o coração, ao passo que aquela atendida, o desejo cumprido, é árvore de vida. O problema é que as pessoas vão de desejo em desejo, pedem uma coisa hoje, se alcançarem, essa árvore de vida tem vida curta, ela imediatamente já traz um outro desejo, e aí entra nesse ciclo, né, vicioso, que não traz virtude. Então, irmãos, o problema é a espera e por coisas, né, que não são apenas espirituais, apenas são materiais. E quando essas coisas não vêm da maneira que eu quero, no momento que eu quero, elas trazem frustração, trazem prejuízo em vez de lucro. E aí a decepção faz com que as pessoas se voltem contra o Senhor, se voltem contra Ele e se afastem dEle, né? E caiam de novo nas mãos do inimigo. Então, para nós, povo de Deus, para você que às vezes espera, e talvez nesse momento esteja com esperança no coração, lícita, mais uma vez, não há problema em pedir, clamar, fizemos isso, fazemos todo o culto no início, clamamos a Deus por uma esperança no nosso coração. É lícito. Porém, como é que nós devemos encarar essa esperança? Já vimos o exemplo de Paulo. Ele padeceu, sofreu, né? Foi levado, ele tinha o seu objetivo, o seu maior desejo era completar o seu ministério, a pregação do evangelho. O que acontecer comigo fora disso não considero precioso. Mas nós, como nós devemos olhar para a palavra de Deus e qual deve ser a nossa postura nesses momentos para que aquela frustração da bênção que não vem, da esperança que se adia, para que ela não nos traga prejuízo. A primeira regra de ouro, poderia dizer a regra de $1 milhão, é deixar de reclamar da situação, seja ela qual for. Coisa difícil, né, irmãos? Coisa difícil para o ser humano deixar de reclamar. E aí, olhando para a Bíblia, temos um exemplo de um homem que é Jó, que foi um bom exemplo a respeito de esperança. Porém, Jó, em alguns momentos, chegou a confessar, a dizer que essa esperança havia sido arrancada dele. Vai lá no livro de Jó comigo e vamos ver alguns lamentos de Jó
Jó, capítulo 19, Jó 19, versículo 10, veja só. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou-me a esperança como uma árvore. Ele, aqui nesse capítulo, ele até diz aquela passagem que nós louvamos, que ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Ele, no capítulo 14, ele diz assim também, lá no versículo 7 ao 12, capítulo 14, do 7 ao 12, aliás, é aqui nesse capítulo 14, no 7 ele diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Jó aqui está fazendo um lamento e, como eu disse, ele compara o homem com um tronco cortado. E ele chega a dizer que o tronco cortado é melhor do que o homem. Porque para o tronco cortado, arrancado da raiz, para ele tem esperança. Porque ele caído ali, ao cheiro das águas, ele pode brotar novamente, pode haver ali vida novamente e pode ali florescer novamente. Mas ele diz, o homem não é assim. O homem deita e não se levanta. Então ele chega a dizer que foi arrancado dele a esperança. No versículo 18 e 19, ele diz assim: como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Então Jó, em determinado momento, meditando sobre a sua vida, ele chega a dizer: olha, Deus arrancou de mim a esperança, e Deus destrói a esperança do homem, assim como ele faz com a rocha que sai do seu lugar. Há mais esperança para um tronco cortado, caído, para renascer e renovar, do que para o homem. Então Jó está ali fazendo uma queixa a respeito da sua situação. E nós também fazemos isso hoje em dia, porque nós reclamamos e culpamos Deus pela nossa desesperança. Nós, nos momentos em que ela não se cumpre, que os nossos desejos não acontecem, nós também fazemos isso, culpamos a Deus pela nossa desesperança. E aí, irmãos, como eu disse, que nós podemos entrar num ciclo, numa espiral descendente que não vai acabar bem. Vamos acabar num buraco em que talvez não possamos nem sair de lá. Se nós não encararmos a situação, seja ela qual for, de um outro ponto de vista, como Paulo nos ensina que ele fazia, nós também podemos acabar como Jó, murmurando, reclamando e sentindo que a nossa esperança foi arrancada por Deus, que ele se esqueceu de nós. E muitos de nós, irmãos, isso é algo que também precisamos compreender, muitos de nós não sabem qual a real função ou razão da dor e do sofrimento. Por que o homem, o ser humano, sente dor? Talvez a dor, ela seja, pode até ser encarada como um alerta. O nosso corpo, quando sente dor, é um alerta para nós de que algo vai mal. Até recentemente, conversando com um amigo a respeito de doenças,
Eu ouvi de um médico meu dizendo assim, olha, se está doendo, tá bom. O problema é quando não dói. O problema é quando você não sente que tem algo errado e essa coisa vai crescendo, vai crescendo. E aí quando você se dá de conta, quando você descobre, já está tudo alastrado, já está tomando. Então, o câncer, ele é assim, na maioria das vezes ele é silencioso e você não sente nada. Então, a dor, ela é um alerta para nós, tem algo errado. E talvez esse seja um dos mecanismos de Deus para a nossa vida. Porque Ele nos faz passar pela dor. Um alerta. Olha, tem algo errado. Observa, não é? Sonda, contempla. Talvez seja algo errado na sua vida, por isso a dor. E aí o sofrimento talvez seja a maneira, uma reação até subjetiva, uma reação nossa, diferente de cada um de nós, com relação à dor. A dor talvez seja um alerta, mas o sofrimento talvez seja o não saber lidar com a dor, ou encarar a dor. Tem gente que encara a dor, irmãos, de uma maneira diferente. Mais uma vez eu trago à tona o exemplo de Paulo. Paulo sabia lidar com a dor? Paulo não tinha sofrimento a respeito da dor. Tantas coisas como ele passou, tanta tribulação, não é? Tantas desventuras, mas ele tinha em mente outra coisa. Então Paulo encarava a dor de uma maneira diferente de que eu e você. Às vezes nós olhamos para o problema de outra pessoa e pensamos assim, se fosse comigo eu não aguentava. Já pensou assim? Se o que aquela pessoa está passando fosse comigo, eu acho que eu já tinha surtado. Eu não teria suportado. E é verdade, muitas pessoas encaram a dor de uma maneira diferente. Então o sofrimento é diferente para todos nós. Muitos encaram a dor de uma maneira e outros de outra. As mulheres suportam dor melhor que os homens, correto? É o que a medicina diz. O homem não suportaria uma dor de parto. E a mulher, quando olha o homem, não é? Algum probleminha, ela faz um desdém. Olha aí, não aguenta nada. Ó. Queria saber se fosse você sentindo a contração. Então, irmãos, há diferença na maneira em que encaramos a dor, que encaramos o sofrimento, mas o fato é, existe uma função. Deus não criou nada a esmo. Se Ele criou dor e o sofrimento, tem uma função. E nós não compreendemos isso, porque nós não queremos sentir dor. Ninguém gosta de dor. Ninguém vai dar uma topada, não é, na quina da mesa para ter prazer com a dor. Ninguém gosta de sofrer. Então, queridos, o ser humano, por sua vontade, não iria sentir nunca dor e nem sofrimento. Mas eu repito, Deus tem um objetivo nelas para nós. Deus tem algo em toda essa situação para que a gente saia dela fortalecido, né? Saia mais maduro. E aí nós defendemos o nosso julgamento da situação e culpamos e condenamos o de Deus. Quando passamos por isso, nós repreendemos Deus. Dizemos que Ele está errado, que Ele não é justo, que a gente não devia estar passando por isso, que não era para eu estar sofrendo, não era para eu estar sentindo essa dor. E culpamos a Deus. Isso é o que nós fazemos. Nós somos humanos e fazemos isso muito bem. E o próprio Jó fez isso lá no capítulo 40, do versículo 7 ao 8. Veja só. Cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Veja a pergunta que Deus faz para Jó. E não é essa a pergunta que Ele faz para nós também, irmãos? Será que nós condenamos Deus para nos justificar? Será que nós, não é, estamos colocando Deus
no cantinho do pensamento, estamos dando um castigo em Deus para ensinar Ele a ser Deus, porque nós queremos justificar o nosso lado, a nossa ótica da situação. Deus, eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor, então o Senhor está sendo malvado, o Senhor está sendo mal, está sendo um mau pai para mim, então eu vou te botar de castigo. E aí Deus faz a mesma pergunta para nós: será que você vai anular o meu juízo? Será que você vai me condenar para se justificar? Então, irmãos, por mais difícil que seja, não reclamar da situação, seja ela qual for, deveria ser a nossa atitude, para que nós pudéssemos agir como verdadeiros cristãos, sabedores, né, de todas as coisas que estão ao nosso redor, de todos os acontecimentos, porque só quando reconhecermos o que somos é que nós, de fato, seremos restaurados. Enquanto a gente imaginar que é alguma coisa, enquanto a gente imaginar que é o correto, o lado certo da história, e o outro, no caso aqui, Deus, é o errado, nós não vamos mudar, nós não vamos ser restaurados. Ainda tem um versículo lá no livro de Jó, no capítulo 42, do 1 ao 6, veja a confissão de Jó quando ele chega a essa conclusão. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó aqui reconheceu o seu lugar, a sua natureza, o que ele era, e aí ele se põe no seu lugar, exatamente no momento da sua restauração. Então é necessário que a gente reconheça o nosso lugar na criação, o nosso papel, não é, no plano de Deus, para que a gente não fique aí colocando ele, né, na berlinda, condenando, julgando ao Senhor para justificar a nossa desesperança. O segundo ponto, irmãos, que eu quero abordar é em que a nossa esperança deve ser depositada. Em que nós, cristãos, devemos depositar a nossa esperança. E aí eu leio contigo o Salmo número 130, que também é um salmo muito belo, é pequeno, não é? E dá para a gente ler. O Salmo 130 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aqui o salmista diz: eu aguardo no Senhor. Senhor, a minha alma te aguarda, e eu desejo mais do que o guarda pelo romper da manhã, em que ele pode entregar, não é, o seu turno e ter aquele momento de descanso. Finalmente acabou o meu período de vigilância, agora estou em paz, estou seguro. E aí o salmista diz que o desejo dele pelo Senhor é maior ainda. E o que ele diz é: espere no Senhor. Espere em Deus. Então, irmãos, a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está nele. Salmo 42, versículo 5.
Salmo de número 42, versículo 5, diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Aqui o salmista diz: olha, por que a minha alma está abatida? Não é assim que ficamos? Ficamos abatidos, ansiosos, perturbados. E aí ele mesmo responde: espera em Deus. Responde para a sua alma: espera em Deus, porque ainda haverá um momento de o louvá-lo, Ele que é o meu auxílio e meu Deus. Então nós devemos esperar em Deus, a nossa esperança está nele, é Ele quem nos socorre, irmãos, nos momentos de angústia. A quem iremos recorrer? A alguém que possamos recorrer nos momentos em que estamos aí à beira do desespero? A quem podemos levantar o clamor? O salmista diz: eu levanto os meus olhos para os céus, de lá me virá o socorro. Então é a Deus que devemos clamar e é dele que devemos esperar o socorro. No Salmo 71, até o verso 6, diz assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Então, irmãos, é Deus quem nos socorre. É Deus quem é a nossa esperança. Ele é que deve ser o alvo da nossa confiança, da nossa fé. É nele que devemos esperar. Não adianta, irmãos, você depositar esperança em qualquer outra coisa. Muitos esperam em instituições. Tem gente que espera a igreja. Tem gente que tem esperança na igreja. Tem gente que tem esperança em partidos. Tem gente que tem esperança em ideologias, ou na sabedoria, na ciência, ou em qualquer outra coisa. Mas nós que somos da fé, a nossa esperança não é nessas coisas. A nossa esperança é no nosso Deus, que está acima de todas essas coisas, governa todas essas coisas. Então, para o cristão, nós devemos depositar a nossa esperança em Deus. Não há outro, não há nenhum outro lugar, nenhuma outra técnica, nenhuma outra receita. Não é esperança pura e simples em Deus. Por que isso, irmãos? E aí eu pergunto, o que é a esperança para o crente? Agora a esperança com letra maiúscula. O que a Bíblia fala para nós que é a nossa esperança? E aí eu vou contigo lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, logo no início, no primeiro capítulo, e também no primeiro versículo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A nossa esperança é Jesus. Nossa esperança tem nome, irmãos. Só não tem sobrenome porque Cristo não é sobrenome. Mas tem nome e é Jesus. Então eu posso afirmar. Tem um ditado por aí que diz que a esperança é a última que morre, né? Então, se você pedir um casamento a Deus, peça que a sua sogra não se chame Esperança. Mas o ditado do mundo é
que a esperança é a última que morre. Para nós, a esperança não morre. A esperança vive eternamente. Então nós não podemos dizer, eu perdi a esperança. Como? Você perdeu Jesus? Jesus é a esperança do crente. E o que nós esperamos, irmãos? O que nós esperamos, como Paulo defendia ali, é a vida eterna. Essa é a nossa esperança. E ele escreve a Tito, também no primeiro capítulo, no versículo 1 e 2, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, Deus prometeu, a esperança de vida eterna é promessa de Deus, e ela se cumpriu em Jesus. Nós, então, entregando nossa vida a Ele, temos a garantia da vida eterna. Então, queridos, isso é irrevogável. Isso não pode caducar, isso não pode mudar, Deus não pode voltar atrás, Deus não muda, Ele é fiel, e aí nós esperamos é a vida eterna. É o que Paulo diz, olha, é a respeito da esperança de vida eterna, porque eu preguei e ensinei sobre isso, é que eu estou agora aqui acorrentado. É por causa disso que eu estou aqui. Então, queridos, nós esperamos a vida eterna. Nossa esperança é Jesus. E nós só esperamos com paciência, se nós soubermos de fato o que devemos esperar. Se eu disser para você, olha, vai lá para aquele ponto de ônibus, espera lá o ônibus. Vai falar assim, beleza, mas qual ônibus? Você quer saber qual ônibus? Eu preciso saber qual é. Quando eu vejo, eu entre. Então, se você espera, você tem que saber o que você está esperando. E o que você espera, irmãos de Deus? Eu espero a vida eterna. É a minha esperança. Eu posso não ter nenhuma outra coisa a mais nessa vida. Como Paulo mesmo disse, olha, não tenho nada precioso para mim mesmo na minha vida, não almejo nada. Mas o que eu posso e tenho certeza de que posso esperar é a vida eterna. Essa é a minha esperança. E o problema, irmãos, é que a maioria não quer Jesus nem vida eterna. A maioria quer uma solução, quer um lucro, apenas isso. Eu quero um emprego, eu quero ficar rico, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas, e Jesus e a vida eterna? Não quero. A maioria não quer. A maioria apenas vai atrás de Jesus para ter a barriga cheia, se sentir satisfeito, como fizeram nos seus dias. E ele disse, olha, vocês só vêm atrás de mim porque vocês estão fartos. E a humanidade, por mais moderna que seja, não muda na sua essência. Ela quer barriga farta. Ela quer se satisfazer. E o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios é que, lamentavelmente, esses são os mais infelizes dos homens. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Caminhando já para o final. 1 aos Coríntios 15, verso 19, ele afirma, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você quer medir a sua felicidade com os demais? Pense nisso. O que é que você espera de Jesus? Se é limitado a essa vida, você é mais infeliz que qualquer outro. Mais infeliz que qualquer outro, de qualquer outro continente, que passe fome ou não passe fome, que tenha raça A ou B, não importa. Você, a Bíblia afirma que você é mais infeliz do que todos os outros. Então, nós não podemos ser assim. E aí, para a gente encerrar,
que devo fazer então durante a espera? Enquanto eu espero, o que eu devo fazer? Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha que coisa boa. O que pode te dar esperança? É o que eu quero trazer à minha memória. Porque no momento em que aquela esperança se adia, vai ter um turbilhão de pensamentos. Pessoas, amigos entre aspas, como os de Jó, vão chegar para você e vão falar um monte de coisa. O diabo vai colocar um monte de coisa no teu ouvido e você vai ser tentado a pensar coisas que tiram a sua esperança. Então, nós precisamos, nesse momento, trazer à memória o que me pode dar esperança. Segundo, Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que eu não posso fazer? Esperar longe dele. Porque se eu me afastar dele, eu vou me cansar, eu não vou correr, eu vou querer ficar parado e eu vou ficar cansado de todas essas coisas. Então, o que eu preciso fazer? Renovar as minhas forças em Deus. E, lamentavelmente, irmãos, o que vemos da maioria nesse momento é que eles não querem renovar as suas forças. Eles querem lamentar, querem colocar Deus de castigo, lembra? Querem se auto-justificar, querem, passar aquele momento de depressão, querem alguém que os afague. E o perigo é que, nesse momento, o inimigo vem e te oferece outras coisas. Vem para o meu lado, que eu vou cuidar de você, eu vou te carregar no colo, vou fazer os seus desejos, vou tirar a sua dor e sofrimento, vou ser o Deus que você deseja. É isso que vai acontecer se nós não renovarmos as nossas forças no Deus verdadeiro. E por último, não menos importante e não mais fácil do que todo o resto, vai lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, uma passagem que você também conhece. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja que Paulo diz, ele diz que há uma paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E ele diz que nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança, mas que isso produz, a tribulação, produz perseverança. Há um ciclo que vai desde a esperança e volta para a esperança. A esperança, passo por tribulações, passo por problemas, persevero, ganho experiência e tenho esperança. Aí começa de novo. E assim é a vida do cristão. Sempre crescendo, porque nós não somos confundidos. Há o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, queridos, precisamos suportar as tribulações. Não tem outro jeito, não dá para fugir. Mas eu espero que essa palavra fique no seu coração e te ajude a suportar esses momentos de dificuldade e dizer para você que a igreja primitiva esperava a promessa sendo jogada aos leões,
cerrada no meio, sentindo o fio da espada, mas nada disso arrancou deles a esperança de vida eterna. Nada disso fez com que eles se afastassem de Deus. E nós, irmãos, não estamos nem de perto na situação da igreja primitiva. Então, espere em Deus, encare as tribulações como uma forma de renovar as suas forças e amadurecer a sua fé. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar e louvar a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite. E fala ao nosso coração a respeito de esperança. Muitos, meu Deus, andam mundo afora, buscando, esperando em tantas outras coisas. Muitos estão desesperados, Pai. Não têm mais esperança por muitas coisas, por tudo que o mundo tem se mostrado, pelos últimos dias difíceis. Meu Deus, muitos estão por aí e, lamentavelmente, meu Deus, estão afastados de Ti, porque não compreendem, Pai, o plano de salvação. Não compreendem o que é a verdadeira esperança, quem é a esperança para o cristão. Meu Deus, que o Teu povo possa, nessa noite e no restante desse ano, meditar sobre isso, nos momentos, meu Deus, em que a esperança não se cumpre. Aquelas coisas, meu Deus, que estão no nosso coração, a respeito do nosso cotidiano, mas que não vêm, demoram, se adiam. Meu Deus, que não haja a desesperança. Que nós possamos trazer à nossa memória aquilo que nos fortalece. Que possamos lembrar do Senhor, como ouvimos no início, um Deus que não se esquece de nós. Um Deus que age por nós, fecha a boca de leões, age em nosso favor, manda os astros pararem no céu pelo seu povo. Esse é o nosso Deus. É nele que esperamos, nele que devemos perseverar. Pai, nos ajuda, fala conosco, é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém.